Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, vocês estejam em casa e estejam se cuidando. A aula de hoje é sobre a área do círculo. Na aula anterior, no vídeo anterior, nós falamos sobre circunferência, círculo e esfera. Lembram? A circunferência, o círculo e a esfera, ok? Então, vamos dar continuidade hoje somente com o círculo. Então, nós temos aqui um contorno circular, que seria a nossa circunferência, mas eu deixei ele todo branquinho aqui para nós identificarmos o que é o círculo, né? Então, a gente consegue determinar a circunferência, que a gente precisa saber, e a região interna dentro dela é o nosso círculo. Então, nós vamos calcular qual é a área dessa região aqui, ó. Então, nós conseguimos determinar a área dessa região calculando, tá? Calculando por uma fórmula. Essa fórmula, ela tem uma origem nos paralelogramos. E a gente pegar a apostila, nós já vamos ir para a apostila, já vamos entender qual é a origem da fórmula no paralelogramo, tá? Mas de antemão, nós precisamos trabalhar com o raio. Então, de novo, volta aqui no vídeo, olha só, ali está traçado o raio para vocês observarem, que é o segmento de reta do centro da circunferência até uma de suas extremidades, tá? Então, sempre observem que nós vamos precisar desse raio. Então, se eu tiver um diâmetro, eu vou ter que dividir por 2 para poder calcular a área do círculo, tá ok? Para calcular a área do círculo, nós vamos utilizar a expressão π vezes r ao quadrado, tá? Então, esse r nosso aqui é o raio, beleza? Então, nós vamos determinar a área do círculo fazendo o raio vezes o raio, né? Porque ele é raio ao quadrado, vezes o π. Lembram da última aula que nós comentamos? Eu posso utilizar o π valendo 3,14, tá? Se o problema não me der e minha resposta for em decimal, né? Ele for total em cálculo, em números, desculpa. Ou eu posso deixar ele com a expressão π no final. Tanto faz, depende da situação, tá? Não tem uma regra em específico, depende de cada situação, tá ok? Então, se nós irmos lá na apostila, agora, lá na página 121 de vocês, nós temos a explicação por que a área do círculo é πr ao quadrado. Vocês já pararam para pensar por que acontecem essas fórmulas? Semana passada a gente viu que a as nossas áreas das figuras planas, né, tanto os quadriláteros quanto o triângulo, ele vem da origem do retângulo, do cálculo da área do retângulo, baseado na área do retângulo. A área do círculo, ela vem baseada na organização do paralelogramo. Observem aqui, nós temos uma circunferência, ó, vermelha é a circunferência, e interna, a região circular interna, olha, se ele conseguisse abrir, cortar, tá? Vocês teriam esse formato aqui, ó, de desenho, ok? Depois que você dobrar ali, ele vai voltar a ter a circunferência. Se nós tivéssemos, ao invés de 6 triângulos internos, né? Região circular triangular aqui, tivesse mais, ó, ficaria esse desenho. Quanto mais divisórias a gente ter no nosso desenho, tá? Quanto maior a divisão em setores, parte setorial aqui, mais próxima de um paralelogramo a gente chega. E aí eu vou pedir para vocês recordam qual que é a área do paralelogramo? Qual é? Lembram da área do paralelogramo? Paralelogramo é um quadrilátero que possui 2 pares de paralelas, que se a gente corta de um lado, coloca lá do outro, forma um retângulo. Então, a área do paralelogramo é base vezes altura. E para a gente calcular a área do círculo, porque nós vamos diminuir em mais quantidades esses setores, né? Aumentar a quantidade de setores dentro do círculo,
nós vamos chegar, olha só, numa aproximação maior. Olha aqui, ó, vamos dividindo ele em mais e mais e mais. E aí a gente consegue chegar numa regularidade máxima possível dos 360 graus, uma regularidade máxima possível de uma reta, tá? E essa reta aqui, como é o comprimento da circunferência, e nós aprendemos que o comprimento da circunferência, né, era 2πr, ok? Nós só estamos com uma base, então nós só temos o πr, tá? E a nossa altura é r, e multiplicando πr vezes r, que é o que a gente tem aqui na sequência, ó, a área do paralelogramo, πr vezes r, nós temos um πr ao quadrado. Então, a área do círculo, ela é dada por πr ao quadrado. Ela vem da organização, vamos dizer assim, da circunferência em setores pequenininhos, que quando a gente vai planificar ele, ele vai ficar parecendo com um paralelogramo. E aí, como a gente sabe que a área do paralelogramo é base vezes altura, a gente vai fazer πr, que é o comprimento dessa circunferência, né? A gente tira o 2, porque a gente vai tá trabalhando só com um comprimento, só quer saber um movimento, né? Vezes a altura, que é πr ao quadrado. Tá ok? Vamos ver os exemplos? Vamos tentar entender aqui um pouquinho? Olha só, se eu tenho um círculo que possui um diâmetro de 10 centímetros. Diâmetro. O que eu faço aqui com o diâmetro, prof? O diâmetro é formado por 2 raios. Então, antes de começar a trabalhar com a área, tá? Com a área, eu vou ter que dividir por 2 esse diâmetro. Então, ao invés de eu usar o 10, eu vou dividir por 2, vou usar apenas o 5. Olha aqui, aqui está dizendo para nós, ó, como o diâmetro do círculo é 10 centímetros, seu raio será de 5 centímetros. Logo, sua área será πr ao quadrado. Π, nós não está informando o valor, então não há necessidade de tirar ele, tá? Vezes 5, que é o meu raio, 5 vezes 5, 25. Então, eu cheguei numa resposta de 25 π centímetros quadrados. Lembre que nós temos unidade de medida. Por que agora é centímetros quadrados? Porque nós estamos trabalhando com um dimensional, né? 2 unidades de medidas multiplicado centímetro vezes centímetros no polígono, multiplicação de polinômios, né? Nós temos a soma dos expoentes. Então, a gente vai ficar com centímetro vezes centímetro, centímetros ao quadrado. Beleza? Vamos ver o 11 aqui? A medida do contorno de um círculo é de 75,36 centímetros. O que é a medida do contorno? A medida do contorno é o comprimento da minha circunferência. Seria esse contorno aqui, ó. Esse contorno aqui mede 75,36. O que eu faço com esse 75,36? Vou parar e vou pensar. Comprimento da circunferência, eu sei a fórmula que nós vimos na aula passada, no vídeo anterior, que é o quê? 2πr. Então, olha lá. Eu tenho o problema, já está me dando o valor do π. Agora, para usar o 3,14, ok? Combina aí, registra aí para vocês. Então, qual seria a área desse círculo? E agora, ó. Eu quero área. A área é πr ao quadrado. Eu tenho π, 3,14, e eu não tenho raio. Vou ter que primeiro calcular o meu raio com aquilo que eu tenho. Esse valor aqui que a prof está destacando, esse 75,36, é o comprimento da circunferência. Então, eu vou pegar a fórmula do comprimento da circunferência, como ela está mostrando aqui para nós no exemplo, tá? E eu vou substituir, aonde tem o C, eu vou colocar o 75,36, igual a 2 vezes o π, o problema me informou, é para usar o 3,14, tá? Vezes o raio eu não tenho, tá ok? Sem problema nenhum, eu vou procurar ele, é ele que eu preciso, então eu vou procurar ele. Como que eu vou resolver isso? Multiplico quem é possível multiplicar de um lado e observo. O número está multiplicando um lado da igualdade, vai passar para o outro dividindo.
Então, eu vou pegar o meu 75,36 e vou dividir por 6,28, tá? Vou ter um resultado de 12 centímetros. Isso aqui é o meu raio. Achei? Terminou minha resposta? Agora eu vou ir para a fórmula da área, tá? Então, substituindo lá, π eu sei que é 3,14 vezes o 12 ao quadrado. Lembra, não é 12 vezes 2, é 12 vezes 12, que dá 144. O resultado vezes 3,14, tá ok? Potência, repetindo, potência, nós temos que multiplicar a base por ela mesma, tá? E aí a gente faz a multiplicação pelo π depois. Aí eu chego aqui no resultado, ó, final de 452,16 centímetros quadrados. Prof, aqui não tem π, aqui tinha π. E aí? Combinando, olha lá, o problema dizia para nós o valor do π na 11, na 10, o problema não informou o valor do π, então nós podemos deixar o π aqui. Prof, e se eu quiser utilizar vezes 3,14, posso fazer? Pode, sem problema nenhum, vai dar um outro resultado e ele é aceitável. Nas atividades que eu vou estar recolhendo de vocês a avaliação, as alternativas vão estar em π, ou ela vai estar assim inteira. Então, aí você vai saber o que você vai fazer. Se eu der lá o problema 10 e a resposta inteira aqui, é porque você vai ter que usar o 3,14. Vai ter que aparecer o 3,14 porque você já sabe que esse é o valor. Beleza? Vamos ver as atividades que nós temos que fazer. Então, aqui eu vou calcular a área dos círculos, né? Eu já tenho o raio nesse aqui. Raio é 8, então só vou aplicar πr ao quadrado, já tenho o raio. Aqui eu também vou aplicar o raio, só que aqui eu tenho o diâmetro. Então, antes de aplicar a fórmula, eu tenho que dividir o diâmetro por 2, tá ok? Mesma coisa aqui na B, tá? Eu tenho um diâmetro de 20 centímetros. Antes de aplicar a fórmula, eu vou dividir por 2. E agora aqui o que vai acontecer? Eu vou precisar calcular o meu raio. Olha só, aqui eu tenho um quadrado, ok? Ó, eu vou calcular aqui esse valor que eu vou encontrar aqui por Pitágoras, tá? Por teorema de Pitágoras, é o meu diâmetro. Eu vou ter que dividir por 2 para encontrar o meu raio. Então, agora eu vou ter que começar a pensar um pouquinho mais. Tá ok? Então, olha só, na letra D, o 16 é o lado do quadrado. Então, aqui tem 16, aqui tem 16 também, tá? Eu vou encontrar esse segmento de reta aqui. Esse segmento de reta aqui, ó, ele é o meu diâmetro. Então, eu vou encontrar o meu diâmetro, primeiro aplicando o teorema de Pitágoras, e depois eu divido por 2 para encontrar o meu raio. E aí, eu aplico a fórmula da área. Então, olha quanta coisa nós estamos puxando das aulas anteriores. Por isso que a prof disse que é ideal vocês não perderem a aula, vocês assistirem, vocês arquivarem esses vídeos para vocês, quando precisarem, vocês voltarem e conseguir entender. Tá ok? Certo? Ó, 12 então para fazer. A 13, nós temos aqui, ó, retorna ao exercício 1 desse capítulo e calcule a medida do contorno e a área do círculo considerando π igual a 13,14. O valor do contorno e da área determinado no exercício são próximas dos valores que você acabou de calcular. Então, vai voltar lá atrás no exercício 1, tá? E vai fazer essa análise aqui, tá ok? Calcular contorno. O que é calcular o contorno? Comprimento da circunferência. Como que eu calculo o comprimento da circunferência? 2πr, ou diâmetro vezes π, tá? E a área do círculo? Acabamos de ver, a área do círculo é πr ao quadrado, tá? Então, sugestão de como fazer aí. A 14, os agroglifos são figuras geométricas que surgem misteriosamente em plantações de grãos e cereais.
por todo o mundo. Algumas dessas figuras possuem centenas de metros de extensão. Esse agroglifo circular apareceu na Inglaterra. Vamos pular a cidade, na Inglaterra, e possui aproximadamente 63 metros de diâmetro. Qual é a área ocupada por ele? Então, eu tenho aqui, dessa extensão até outra extensão, tem 63 metros. Para calcular a área, eu posso trabalhar com diâmetro? Não pode. Então, antes de calcular a área do círculo aqui, eu vou ter que dividir o 63 por 2. Encontro o raio e aí eu encontro a minha área. Ok? De novo, outro item. Nessa figura está representada a medida do diâmetro do círculo central de um campo de futebol. Então, eu tenho o círculo central, tá? Nosso círculo central tem um diâmetro de 18,3 metros, ó. Quando ele está desenhadinho assim, é porque está falando de diâmetro, é a mesma coisa que tivesse aqui no meio, tá? Para não estragar o desenho, muitas vezes as medidas são postas fora do formato, tá ok? Sabendo que 1 metro quadrado de grama custa R$20, quanto será gasto para cobrir com grama o círculo central? Então, 1 metro quadrado, então nós falamos em metro quadrado, nós estamos falando de área. Então, primeiro eu vou ter que calcular a área desse círculo central. Calcular a área do círculo central é πr ao quadrado. Quem que é o meu raio? 18,3 dividido por 2. Então, primeiro eu divido por 2. Utilizo o π, olha que legal, o problema está mandando utilizar o π somente 3, tá? E aí o resultado que eu encontrar da área do círculo central eu multiplico por 20. Por quê? Porque eu vou encontrar 1 metro, né? Vou encontrar R$20 custa 1 metro, eu vou encontrar tantos metros quadrados. Então eu vou fazer uma relação de regra de 3 mental, que é só multiplicar por 20 aí, tá? Mais uma dica. Temos a 16 também, que é um problema um pouquinho mais extenso e de observação, tá? Uma lata cilíndrica será encapada e decorada com papel adesivo, conforme mostra a imagem a seguir. Então, eu tenho aqui um cilindro, tá? E ele é aberto, essa planificação dele aqui, ó. Essa é a planificação do meu cilindro, tá? Do cilindro, tá? De qualquer cilindro, essa é a planificação do cilindro. Eu tenho duas bases circulares e a região central, o corpo do cilindro, a altura dele é o formato de um retângulo, tá ok? Então, aqui nós estamos dizendo que ele tem 20 centímetros de altura e nós temos uma fita que vai ser dada aqui como comprimento de circunferência para circular, para fechar o meu cilindro de 31,4 centímetros. Se eu tenho aqui, 31,4 centímetros e eu quero saber a medida do diâmetro, eu vou calcular o comprimento da circunferência. Esse 31,4 é o comprimento da minha circunferência, porque ele está fazendo o contorno circular, tá? Ele vai ficar aqui, em volta dessa tampinha aqui, ó. Então, nós temos aqui o comprimento da circunferência, tá? E para encontrar o diâmetro tendo o comprimento da circunferência, volta na apostila, tá? Eu não estou com ela aberta agora aqui fora, mas volta na apostila onde nós temos lá C igual a D vezes π. Quem que é esse D? D é o diâmetro. Então, eu posso calcular o D. Eu vou fazer 31,4 igual a D vezes o meu π, que é 3,14. Esse 3,14 está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, para encontrar o diâmetro aqui, é só você dividir o 31,4 por 3,14. Você vai encontrar o diâmetro do papel, essa medida aqui, de um lado ao outro da circunferência. E para calcular a nossa área total aqui de papel utilizado, eu vou calcular
a área do meu retângulo, que ele é 20 de altura por 31,4 aqui, vezes esse, mais eu calculo a área individual dessa circunferência desses círculos aqui. Se eu achei o diâmetro na letra A, divido por 2, eu acho o raio que eu preciso para calcular a área dessa circunferência. Calcular a área de uma circunferência vezes 2, mais essa área aqui, tá ok? Então fica a dica, vai parando o vídeo conforme vai assistindo e vai organizando aí, certo? Então vocês têm para fazer esses exercícios aqui, o 16, o 15, o 14, o 13 e o 12. Já mostrei todos, um por um como fazer, então é só voltar o vídeo, pausar e ir fazendo um por um. Feliz aquele que vai assistir o vídeo, não vai pegar o que é para fazer de exercício e jogar lá na apostila e mandar um monte de recado. Não sei fazer, não sei fazer. Vamos ver quantos vão assistir até o final? Quem assistir até o final não conta para os colegas que a prof explicou um por um exercício por um, combinado? Vamos fazer esse combinado? Vamos ajudar nossos colegas a estudar e não vamos dar tudo pronto para eles? Ok? Beijão, bom final de semana para vocês, até a semana que vem.